Olá, pessoal. Olá, Ives. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 32º episódio do Quarto Excepcionais. Eu e Ive Malafaia agradecemos muito aos que participam e acompanham aqui o nosso canal, né? E continuaremos firmes nesse projeto tão especial que é discutir questões relacionadas ao acesso às cortes superiores. Bem, pessoal, eu sou Dulce Pontes, eu sou analista judiciária da JPE há 13 anos, trabalhei por 3 anos só na admissibilidade de recursos excepcionais, adoro esse assunto, tenho essa alegria de estar aqui com o Ive nesse canal, sempre tratando desse ponto, né, dessas questões envolvendo o acesso às cortes superiores. Já sonho em voltar a trabalhar com isso, né? E aí, Ive, se apresenta também para o pessoal e a gente começa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 32º episódio do Quartos Excepcionais. A gente está recapitulando um pouquinho para quem não nos conhece, a Dulce se apresentou, eu sou Ive Malafaia, eu sou advogada, militante nessa área de recursos aos tribunais superiores, desenvolvi minha pesquisa no mestrado sobre efeito devolutivo dos recursos aos tribunais superiores. É um assunto que eu lido bastante, tanto nos meus estudos quanto na prática, e eu e Dulce, como a Dulce muito bem falou, há mais ou menos 1 ano e meio, né, Dulce? A Isso. gente está aí nessa missão de trazer para vocês questões controvertidas, questões atuais, sobre recursos excepcionais, acesso às cortes superiores, e uma delas é uma questão bem recente, diz respeito a um julgado da Corte Especial, cujo acórdão foi publicado no dia 17 de novembro, e aí eu vou passar a palavra para a Dulce, porque ela vai explicar um pouquinho qual é a questão que a gente vai debater hoje. É isso aí, Ive, é sempre um prazer. Fazendo só um registro aqui, que eu e Ive, a gente se conheceu no evento do Elas do Processo, não foi, Ive? E aí, de lá para cá, a gente vem se encontrando sempre para tratar dessas questões. Bem, pessoal, nesse 32º episódio, a gente vai tratar de uma decisão recente do STJ, como a Ive falou, é uma decisão nos embargos de divergência em RESP número 1.424.404 de São Paulo, né? E aí a gente vai problematizar um pouco para analisar de forma crítica, como a gente sempre faz aqui um pouco, né, quando é necessário, e muitas vezes divergindo, inclusive, mas hoje a gente vai analisar essa decisão e eu queria problematizar para vocês, contextualizar para vocês o que é que a gente está tratando, né? A gente sabe que o juízo de admissibilidade de recursos excepcionais ele é bifásico, ele tem 2 fases. E aí, quando eu trabalhei na vice-presidência, e aí, quando na vice-presidência do tribunal local se inadmite esse recurso excepcional, dessa decisão comportará um agravo do 1042, que é o agravo em RESP ou o agravo em recurso extraordinário. E aí, pessoal, nesse caminho aqui, nesse agravo do 1042, agravo em RESP ou agravo em recurso especial, é muito aplicada a súmula 182 do STJ. Segundo essa súmula, é inviável o agravo do 545, que na verdade é do CPC de 73, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Essa mesma súmula também está consagrada no artigo 932 do CPC, que exige essa impugnação específica da decisão. Então, se o tribunal local inadmite o seu recurso especial, você vai interpor um agravo do 1042 e você precisa impugnar especificamente todos os capítulos dessa decisão, sob pena de incidir a súmula 182 do STJ. E a discussão que a gente vai tratar aqui é o seguinte: quando a gente profere uma decisão no primeiro juízo, esse processo vai passar pelo segundo juízo no Tribunal Superior, né? Que nossa decisão ela é provisória. Então, se o relator no STJ ele mantém essa inadmissão, ele inadmite o seu recurso especial, você vai entrar com um agravo interno. E aí o que se trata aqui é que se nesse agravo interno, tá, será possível a aplicação da súmula 182 do STJ, bastante aplicada no agravo do 1042. E aí, eu dou a palavra a você para que você possa tratar um pouco, explorar aí a decisão do STJ e a gente comenta aqui o que é que a gente acha. Então, pessoal, a questão controvertida desse julgado da Corte Especial do STJ, de relatoria do ministro Salomão, é a seguinte: a decisão proferida pelo relator no STJ,
que inadmitiu recurso especial ou agravo em recurso especial e que contenha capítulos autônomos, o agravo interno que a desafio deverá necessariamente impugnar todos os capítulos autônomos da decisão recorrida, ou é possível que a parte possa decidir quais capítulos autônomos impugnar, sem que, para isso, tenha, enfim, o risco de inadmissão do seu agravo interno com a incidência da súmula 182 do STJ. A questão, então, é saber se a não impugnação de capítulo autônomo enseja apenas a preclusão do capítulo não impugnado ou a própria inadmissibilidade do agravo interno. Então, feita também essa contextualização da questão controvertida, eu passo a palavra para a Dulce, que vai falar um pouquinho do caso concreto para a gente. Isso aí, obrigada, Ive. Veja bem, pessoal, nesse caso, nesses embargos de divergência interposto o contracordo da primeira turma do STJ, a primeira turma do STJ não tinha conhecido desse agravo interno aplicando a súmula 182 do STJ. Nesse caso, o que é que tinha acontecido? A gente tinha um recurso especial inadmitido, e aí na origem, né, e também pela primeira turma do STJ, né, já no Tribunal Superior. E o que é que aconteceu disso aí? O recurso especial tinha sido inadmitido por conta da inexistência de violação ao artigo 535 do CPC, de 73, que é a questão da omissão, necessidade de reexame de conjunto fático probatório nos autos, aplicou-se a súmula 7 do STJ, e ele também tinha outros fundamentos para inadmissão, que era no caso da não ocorrência de inépcia da inicial, e outro também a incidência do óbice da súmula 284, em decorrência do já relacionado ao cotejo analítico, né? E aí, como a parte não impugnou todos esses fundamentos, no caso, volto, inexistência de omissão, necessidade de reexame de questão fática, não ocorrência de inépcia da inicial e a inexistência e aplicação da súmula 284 por conta da divergência. No agravo interno, como eu falei, se aplicou a súmula 182, no agravo interno já no STJ, se aplicou essa súmula 182, por quê? Porque a parte não teria impugnado todos esses fundamentos da decisão do recurso especial. E aí, Ive, agora eu devolvo também a palavra para você tratar um pouco o que é que você achou dessa decisão do STJ, né? Essa diferença, né? Quando é uma decisão de inadmissão na origem e já lá no Tribunal Superior, analisada no agravo interno. O que é que você acha disso? Então, pegando o gancho do que você falou sobre o caso concreto, nesse caso, houve uma decisão de inadmissibilidade do recurso pelo STJ com 4 fundamentos, como você bem colocou. A parte interpôs agravo interno, atinente apenas a 2 dele. A questão da omissão, para insistir que teria havido omissão pelo tribunal ordinário, e o pedido de afastamento da súmula 7, para que as questões de direito que foram ventiladas no recurso especial assim o fossem reconhecidas. O agravo interno, por sua vez, como você bem falou, não foi conhecido pela primeira turma. O ministro Benedito, relator deste recurso na primeira turma, aplicou a súmula 82 por entender que o recorrente deveria ter impugnado os outros 2 fundamentos, ainda que de capítulos autônomos se tratassem. A parte, o sucumbente, resignado, interpôs embargos de divergência para suscitar a uniformização do entendimento do STJ com relação a esta questão de direito, a qual eu me reportei anteriormente. Ou seja, quando o relator inadmite um recurso especial ou um agravo em recurso especial, tendo essa decisão capítulos autônomos, né, dizendo respeito a questões diversas, como admissibilidade ou mérito, ou pedidos distintos, ou seja, às vezes a súmula 7 foi aplicada para um dos pedidos e a súmula 284 para outro, enfim, havendo aí uma independência entre esses capítulos, e estaria o recorrente ou não obrigado a necessariamente levar toda essa matéria no agravo interno. O ministro Salomão, neste ponto, decidiu por acolher os embargos de divergência, ressaltando a autonomia da parte em escolher os capítulos
desde que autônomos, que ela deve impugnar, ressaltando que dentro deste capítulo autônomo, necessariamente devem ser impugnados tantos fundamentos quantos forem utilizados pelo órgão julgador para rejeitar aquela pretensão. E ele faz isso com fundamento no artigo 1002 do CPC. O artigo 1002 do CPC diz que a decisão pode ser recorrida no todo ou em parte, ou seja, a gente fala aí, esse dispositivo é a concretização do princípio da inércia do Poder Judiciário, ou seja, a parte que vai dizer qual é a extensão do efeito devolutivo do seu recurso. Para quem nos assiste ou para quem tem vontade de assistir os nossos episódios anteriores, Dulce, me corrija se eu estiver errada, o nosso episódio 2 tratou sobre a questão da impugnação específica das decisões, em especial, inclusive, das decisões proferidas no juízo de admissibilidade de recursos excepcionais. Tanto a decisão proferida pelo Tribunal Ordinário, quanto a decisão proferida pelo Tribunal Superior. Então, voltando ao voto do ministro Salomão, o artigo 1002, segundo o ministro, relator, acompanhado por todos, vale dizer, esse julgamento foi unânime, ele identifica que essa norma deve ser aplicada a todos os recursos, ou seja, ele reconhece que a parte pode escolher se vai impugnar ou não um capítulo autônomo da decisão. No entanto, ele faz a ressalva de que se houver norma em contrário, a parte deveria ser obrigada a recorrer de todo o conteúdo da decisão. E aí ele diz e faz uma distinção entre a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Ordinário e a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Superior. E diz ele que o artigo 253, parágrafo único do regimento interno do STJ, criaria uma distinção entre essas duas decisões, na medida em que obriga a parte sucumbente a recorrer de todos os fundamentos da decisão agravada, quando esta decisão agravada inadmite o recurso especial, essa decisão proferida pelo tribunal de origem. Então, o ministro Salomão, em síntese, diz que a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, no caso especial, pelo tribunal de origem, tem uma natureza diversa da mesma decisão, e muitas das vezes, inclusive, elas são iguais, se essa mesma decisão for proferida pelo Tribunal Superior. Ele diz que a decisão de inadmissibilidade de RESP proferida pelo Tribunal Ordinário seria inscindível. Este capítulo seria um capítulo só, ao passo em que, se a decisão de inadmissibilidade vier do Tribunal Superior, por decisão de relator no STJ, essa decisão comportaria cisão em capítulos autônomos, e a parte, então, teria liberdade de escolher qual capítulo impugnar no seu agravo interno. Um último fundamento que o ministro usa para explicar por que existe um entendimento para uma decisão proferida pelo STJ e por que existe outro para a decisão proferida pelo Tribunal Ordinário, ele faz remissão ao julgado dos embargos de divergência 701-404 de Santa Catarina, ocorrido em 2018, oportunidade em que a Corte Especial, por maioria, também com voto condutor do ministro Salomão, decidiu pela inscindibilidade do capítulo da decisão proferida pelo Tribunal Ordinário, que não admite um recurso especial. Então, ele diz que, com base no artigo 253, parágrafo único do regimento do STJ e da própria jurisprudência do STJ, essas decisões, que, no meu entender, se afiguram idênticas, seriam distintas e comportariam tratamento distinto. E ele repisa uma parte da fundamentação deste paradigma de 2018 para reforçar a diferença entre as duas decisões, se reportando ao entendimento do professor Cândido Rangel Dinamarco na sua obra Capítulos da Sentença. Diz o ministro Salomão que o professor Dinamarco faz a distinção entre capítulos de admissibilidade e mérito, como se
reconhecendo a independência entre os capítulos de admissibilidade e os capítulos de mérito, e que os capítulos, se a decisão atinente à admissibilidade de uma ação ou de um recurso comungassem para o mesmo fim, ou seja, se todas as questões de admissibilidade comungassem para a inadmissibilidade do recurso especial, assim como numa ação, todas as questões preliminares comungassem para a extinção da ação, este seria um capítulo único. Mas aí eu deixo uma pergunta no ar para poder passar a palavra para a Dulce. Se todos os capítulos vão na direção da extinção de uma ação, eles, então, podem ser configurados como um capítulo único relativo à inadmissibilidade da ação. E, refletindo isso na seara dos recursos, se todas as questões, enfim, mencionadas na decisão comungam para a inadmissibilidade de um recurso, conformando aí um único capítulo, quando isso acontece, quando esta decisão é proferida por um ministro no STJ, a consequência, então, deveria ser a mesma. Ou seja, se é um capítulo só, quando é proferida pelo tribunal ordinário, né, pela vice-presidência, terceira vice, segunda vice, a depender da organização do tribunal ordinário, se ali é um capítulo só, porque, na linha do que diz o professor Cândido Dinamarco, esse capítulo de múltiplos fundamentos seria um capítulo único, porque que quando a decisão é proferida, o relator no STJ, ele não tem o mesmo destino. Aí, Dulce, eu queria saber o que você acha. Perfeito. Perfeito, Ive. Só corrigindo, não sei se você falou que o episódio que a gente tratou dessa impugnação específica foi o 2 ou foi o 3. Na verdade, foi o terceiro. Nós tratamos isso no terceiro episódio. A nossa crítica continuaria exatamente como a gente fez no terceiro episódio, porque a gente defende que não é possível que, mesmo na decisão proferida na instância ordinária, ela tem realmente capítulos, né? Eu li a ementa dessa decisão nos embargos de divergência, ficou bem completa, explica tudo, e assim, eu concordo com a conclusão firmada pelo colegiado, no sentido de que é possível, sim, dividir, que é possível que tenha esses capítulos autônomos, né? Mas eu só não compreendo, Ive, não concordo, e continuo não concordando, porque é que esse raciocínio ele é diferente da decisão que inadmite um recurso especial, porque essa decisão pode sim ter vários capítulos, então não compreendo como é que esse raciocínio, você bem explicou aí, que eles utilizam de um fundamento do regimento interno do STJ, né, para não exigir, no caso, a impugnação específica, né, da decisão que inadmite recurso especial, e eu, assim, não vejo como é que um regimento poderia trazer essa exigência, né, e na prática, essa decisão, o que é que eu posso dizer? Concordo com o termo dessa decisão, dessa decisão dos embargos de divergência, mas continuo não concordando com aplicar essa súmula 182 quando os capítulos são autônomos da decisão que inadmite recurso especial. Dulce, eu acho que hoje a gente não vai divergir, hein? É difícil quando isso acontece, mas também tem que ser motivo de comemoração, ainda que a gente adore divergir. É verdade. De fato, eu também concordo com as conclusões deste julgado, no sentido de reconhecer a faculdade do jurisdicionado em escolher se vai continuar impugnando um determinado capítulo que se refira a uma parte autônoma da ação. No entanto, não concordo com essa tentativa que o STJ faz de diferenciação a uma decisão que tem a mesma natureza. O que muda é o órgão que prolata a decisão. Então, a decisão que julga se um recurso é admissível ou não, ela não pode mudar de natureza a depender de qual órgão, até porque esta é uma competência que cabe ao Tribunal Superior. O que existe é uma opção legislativa de delegar esta competência para os tribunais ordinários, de modo a fazer um filtro preliminar. Isso é uma opção legislativa para fazer gerenciamento do quantitativo de processos. Então,
esta opção legislativa em fazer um desdobramento do juízo de admissibilidade não faz com que a natureza da decisão se transmute quando se mudam as instâncias. Então, a natureza é a mesma, e por isso entendo que este entendimento do STJ, que eles restringem apenas para a decisão proferida por relator no STJ, também deveria ser aplicado para a mesma decisão que é proferida no âmbito do juízo prévio, né, preliminar de admissibilidade feito pelo Tribunal Ordinário. Até porque, Dulce, talvez você concorde comigo, muitas das vezes essa decisão é a mesma. Então, o juiz, o Tribunal Ordinário, inadmite um recurso com fundamento. Por exemplo, na súmula 7, quando a parte faz o seu agravo em recurso especial, e o processo chega ao STJ, muitas das vezes o relator pode repetir os fundamentos da decisão que foi prolatada pelo Tribunal Ordinário. Então, assim, eu acho que quando a gente usa o exemplo de quando a decisão é a mesma, né, quando o relator no STJ se louva dos mesmos fundamentos da decisão agravada, fica ainda mais difícil de compreender por que a decisão proferida na origem é inscindível e por que a decisão proferida no Tribunal Superior seria cindível. Então, assim, para encerrar até as minhas considerações sobre essa decisão, concordo com as conclusões dela, mas entendo que não os fundamentos para tentar diferenciá-la do entendimento firmado pela mesma Corte Especial do STJ nos embargos de divergência 701 e 404 de Santa Catarina não ficam claros. Entendo que não existe aí fundamentos concretos e convincentes para separar uma decisão da outra. E um último adendo, Dulce, com relação à doutrina do professor Cândido Rangel Dinamarco, eu até te falei, né, quando saiu aquela decisão em 2012, a gente gravou, 2018, e a gente gravou o nosso terceiro Quartas, um pouco depois daquela decisão, eu cheguei a escrever, enfim, um texto que saiu veiculado na coluna da BD Pro sobre esse julgado. De fato, o professor Cândido Dinamarco, ele orienta o seu entendimento nesse sentido, de que o capítulo, enfim, que rejeita, né, todas as preliminares da ação, ou o capítulo que acolhe todas as questões de admissibilidade de um determinado recurso para inadmiti-lo, seria um capítulo único. E se o STJ se orientasse nesse sentido, deveria aplicar neste recurso o mesmo entendimento que aplicou no recurso dos embargos de divergência de 2018. Porque aí, pelo menos, haveria uma coerência em continuar seguindo as lições que estão no livro do professor Dinamarco. No entanto, o que se afigura aí de difícil compreensão é como esse entendimento do professor Dinamarco se aplica para a decisão de admissibilidade do Tribunal Ordinário e não se aplica para a decisão de admissibilidade já proferida no âmbito do STJ. Perfeito, Ive. Eu não sei se eu acho que esse é um dos fundamentos que são utilizados, a gente analisa o resultado do julgamento. Então, a decisão foi de inadmissão e comportou um agravo do 1042. Mas essa decisão de inadmissão, ela pode ser tão repartida quanto a decisão que o ministro profere no Tribunal Superior. De fato, foi uma inadmissão, mas há vários capítulos, então. Talvez eu tivesse que fazer uma decisão de inadmissão, inadmito o capítulo tal, admito o capítulo... Então, você teria que cindir de capítulos, mas na prática, realmente, a gente faz uma decisão que pode ser revista pelo Tribunal Superior, mas ela também é dividida. E é possível, realmente, que a parte, essa questão de dividir o capítulo, que eles utilizam do 1002, seria desse recurso parcial, também poderia acontecer, com certeza, contra a decisão da vice-presidência, né? Poderia ser que a parte não se conformasse com algum pedaço da sua insurgência, e aí não quer levar ao Tribunal Superior. Então, realmente, nesse raciocínio, eu não consigo compreender essa distinção que eles apontam. Mas é isso, essa foi a questão que a gente quis tratar hoje, né, Ive, aqui no nosso 32º episódio do Quarto Excepcionais.
É sempre um prazer aqui discutir com você, assim, eu gosto de dizer isso aí. Quando a gente começou esse programa, logo depois eu saí da admissibilidade dos recursos excepcionais e, assim, estar com você aqui é uma oportunidade de estar sempre reestudando várias questões e, assim, eu quero ter a oportunidade de trabalhar novamente na admissibilidade e eu sei que esse tempo com você aqui, realmente, a gente cresceu muito na discussão dessas questões. Então, assim, agradecemos muito a participação de todos, mandem sugestões, dicas de temas, participem, indiquem também nosso canal, a gente tem um canal pequeno, mas a gente quer espalhar esse conhecimento o máximo que a gente puder, né, Ive? Então, assim, agradecemos muito o apoio de vocês nisso aí também. Ive, é isso, se você quiser falar também um pouco. Eu queria agradecer, Dulce, querida, a nossa parceria. A gente tem discussões muito, para mim, são muito produtivas, e acho que a gente consegue plantar aí algumas dúvidas, alguns questionamentos aí para quem nos assiste. E acho que esse é o nosso objetivo, né? Isso que nos deixa mais feliz. Agradeço também a todos que nos acompanham, reitero o pedido da Dulce de vocês deixarem sugestões de temas para nós. É sempre um prazer quando a gente recebe uma dúvida, um questionamento de alguém, e a gente consegue transformar isso num episódio. Continuem nos seguindo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram e fiquem de olho qual vai ser o nosso próximo episódio.